Como as Democracias Morrem é um livro escrito na esteira da vitória da primeira eleição presidencial de Donald Trump lá nos Estados Unidos em 2016 por Steven Levinsky e Daniel Ziblatt. Os autores encontram nessa eleição presidencial do Trump um momento particularmente dramático e preocupante para a manutenção da democracia americana e resolvem então escrever esse livro. O leitor desavisado pode, como eu, chegar à obra esperando encontrar lá uma espécie de um manual, um livro que guie de forma mais ou menos concatenada, um passo a passo de como democracias arrefeceram ao redor do mundo e aí o que tem de conexão entre elas e eventualmente como evitar. Em algum sentido, o livro de fato se propõe a fazer isso e faz isso de forma relativamente hábil, embora a parte do como evitar ainda fique um pouco dúbia. Então, a essa altura, para um leitor brasileiro em 2026, dizer que é possível enfraquecer instituições democráticas de dentro, perverter elas de seus papéis fundamentais e utilizar a lei para perseguir inimigos políticos, tanto dentro da própria arena política mais imediata, então candidatos de outros partidos, até fora dessa arena imediata, então opositores na mídia, na sociedade civil, na militância, no ativismo, dizer tudo isso é fácil, né? É simples para quem viveu de 2019 a 2026 no Brasil. Então, o que eu me proponho a fazer nessa minha pequena análise do livro é tentar superar esses aspectos um pouco mais simples, mais dados e penetrar naquilo que eu encontro como sendo as duas teses fundamentais do livro, o que parece ser a espinha dorsal que guia a lógica do livro para frente. Então, no meio de discussões sobre o histórico da democracia americana e exemplos de problemas e eventualmente superações de regimes autoritários ao redor do mundo como um todo, nós encontramos duas teses centrais que eu vou abordar aqui. Um último ponto aqui desse prólogo, que é bastante importante, é chamar atenção para o fato de que este livro claramente tem um lado político, não que isso seja ruim, e ele claramente é bastante anti-Trump. Em nada que eu fizer aqui, eu vou estar tentando de forma deliberada defender em nenhum sentido, seja o Trump, seja outros representantes da direita, embora cada vez mais eu abomine essa categorização política entre direita e esquerda. Então, se a gente ultrapassa o foco nesses exemplos internacionais que demonstram um domínio bibliográfico, histórico bastante grande por parte dos autores, se a gente ultrapassa a reação ao trumpismo que representa a motivação central de escrita do livro, nós chegamos ao seguinte. O Ziblatt e o Levinsky acreditam, em primeiro lugar, que a democracia depende de uma série de normas não escritas para se sustentar. E exposto de forma menos inocente, isso depende então da ideia de que a simples arquitetura de um sistema democrático não é suficiente para sua manutenção, que depende, ou melhor, que a democracia depende de atividade na defesa das próprias instituições. Quase por definição, as instituições não se defendem por si mesmas, elas não fazem nada, elas são ocupadas por pessoas que estão ou diretamente, né, sentadas em cadeiras específicas, ocupando cargos específicos, ou que estão em um diálogo, que estão relacionadas com as pessoas que têm a possibilidade, que estão lá no exercício efetivo do poder em qualquer esfera que seja. Isso, para mim, é bastante interessante, mas infelizmente também se perde um pouco, como eu falei,
em toda a proposta do livro, especialmente porque se trata de uma tentativa de dialogar com um público mais amplo, então não é assim uma literatura acadêmica extremamente rigorosa e nem se propõe a ser, e isso implica aí em algumas perdas, né, em deixar algumas portas abertas ao longo do caminho. Então, por mais infeliz que seja, talvez não seja tão justo assim culpar os autores por não terem explorado isso e transformado o livro em um super tratado complexo de 1.500 páginas. A segunda tese, que na verdade é a primeira em ordem de aparecimento no livro, é a ideia de que não necessariamente um sistema de representação direto da vontade do povo, que é, assim, categoricamente a representação mais básica do que a gente entenderia por uma democracia forte, né? Então, a representação imediata da vontade do povo, não necessariamente isso funciona para manter a própria democracia de pé, o que também representa, em um primeiro momento, uma tese bastante interessante. Então, os autores são bastante hábeis em chamar a atenção para como, quando uma população que não tem necessariamente as qualificações necessárias se aproxima demais dos instrumentos de efetivação do poder político, coisas indesejadas tendem a acontecer. Então nós temos nesse livro duas teses que eu pessoalmente considero fundamentalmente interessantes e que podem ser ou poderiam ser muito bem exploradas, mas que infelizmente são deixadas de lado no livro em busca de um discurso anti-Trump e que culmina nas últimas páginas do livro em uma tentativa de um manual de como o Partido Democrata nos Estados Unidos conseguiria aí se apropriar de todo o mal que o trumpismo causou nos Estados Unidos para transformar isso em uma coisa positiva e assim reverter o que eles encontram como uma situação calamitosa para a democracia americana. Sobre essa aproximação da população dos mecanismos de efetivação do poder político, de fato, é necessário que o leitor tenha um certo desprendimento e escave um pouco para buscar como essa tese decanta nessa representação que eu acabei de dar aqui ao longo do livro. Por que eu digo isso? Porque no livro em si, o que nós encontramos é especificamente uma análise bastante longa de como o sistema de primárias americano se desfez ao longo do tempo, na perspectiva dos autores. Então, os Estados Unidos era caracterizado até 68, bastante especificamente, por um sistema de primárias em que os estados se organizavam, a representação partidária em cada estado se organizava para, dentro das próprias lideranças partidárias, escolher quais seriam os postulantes a cargos no executivo. E aí, no caso, né, como se está discutindo os problemas trazidos pela eleição do Trump, então há presidenciáveis. Após 68, por diversos motivos que estão expostos no livro e que eu vou resumir aqui como convulsões sociais e um descontentamento da população americana com esse distanciamento que eles tinham da possibilidade de escolher em quem votar, o que é algo que dá para se solidarizar, né? Certamente, como brasileiro, quem quer que esteja assistindo isso aqui já sentiu que nós não tínhamos muito boas opções para presidenciáveis, especialmente chegando em segundos turnos. Mas enfim, e aí a solução disso, e é lógico que isso varia dentro de cada estado americano e varia inclusive de partido para partido, né, do Partido Democrata para o Partido Republicano. A solução para isso foi, em maior ou menor grau, abrir as primárias e agora quem votava, quem determinava quem seriam os candidatos ao executivo não era mais necessariamente um grupo bastante fechado de líderes partidários e de políticos de carreira, mas basicamente toda a população americana. E aí, como eu falei, dado que a população não é caracterizada por ter grande expertise, mas não só isso, como eles também não têm contato em primeira mão com esses
postulantes, com esses políticos, não sabem da capacidade técnica ou ausência dela, que eles carregam ou não. Então, o sistema de primárias americano pro Levinsky e pro Ziblatt se enfraqueceu de um modo que hoje meio que qualquer um pode ser candidato à presidência e isso é um problema. Então, embora isso por si só seja uma tese, como eu falei, quando decantada, né, interessante, que é essa ideia de que não necessariamente uma aproximação da população aos mecanismos de efetivação do poder vai aí trazer resultados benéficos para a democracia a longo prazo, é necessário que a gente tenha um certo distanciamento com relação a ela. A primeira coisa e mais gritante é que, tudo bem, o livro foi escrito para o leitor americano, sobre o cenário americano, né, e faz uso de exemplos fora dos Estados Unidos como ferramenta para uma melhor leitura do cenário americano, mas ainda assim, então, para um leitor brasileiro pegar esse livro na mão, deveria despertar uma questão gritante, que é o fato de que no Brasil não é o eleitor médio que determina diretamente quem será o candidato à presidência por um determinado partido. E por que isso é particularmente interessante? Porque por conta das proximidades, por exemplo, entre Trump e Bolsonaro, sejam discursivas, sejam proximidades políticas efetivas, durante muito tempo esse livro foi usado quase que como um espelho para olhar para a realidade brasileira e para tentar explicar a ascensão de figuras como o Bolsonaro à cadeira da presidência, que aliás tem uma trajetória política muito parecida com a do Trump, embora o Bolsonaro, diferentemente do Trump, não fosse um outsider absoluto, porque ele já ocupou cargos no legislativo e o Trump não havia ocupado cargo algum, né? Mas enfim, divago. Agora, note que essa tese não é suficiente para explicar então essa ascensão, quando traduzida diretamente aqui para o cenário brasileiro, porque o sistema de primárias não existe no Brasil da mesma forma que existe nos Estados Unidos. Isso não é um demérito para os autores, mas é algo que demonstra que o conteúdo efetivo daquilo que a gente tem no Como as Democracias Morrem não pode, de forma inquestionável, de forma acrítica, melhor dizendo, ser levado para todos os países do mundo. Agora, o segundo e mais profundo problema com essa tese é que não necessariamente essa aproximação da população desse mecanismo, né, de escolha dos presidenciáveis significa que os líderes partidários deixam de ter influência nessa eleição. Aliás, quase que por definição, as lideranças partidárias deveriam representar lideranças dentro de comunidades ou se não de comunidades de círculos de eleitores com interesses específicos, de modo que, por uma formação natural de elites que o próprio livro admite ser necessária, ser desejável e se efetivar de fato no sistema de primárias original, então essa formação de elites deveria dar conta de filtrar o voto dos eleitores mais abobados, né, para usar uma expressão bastante franca. Então veja, os autores chamam de fato atenção para a necessidade de, frente ao cenário contemporâneo do sistema de primárias americano, que as lideranças partidárias ajam com responsabilidade. Mas no livro a gente encontra muito mais um manualzinho de alertas vermelhos para candidatos que, por ser demagogos, eventualmente podem vir a infringir normas democráticas, do que a explicitação real da ideia de que, independente da proximidade da população à urna, né, nesse sistema de primárias, então independente de hoje os americanos terem mais poder sobre quem serão os candidatos do que tinham antes de 68, os líderes partidários ainda cumprem na prática uma função muito, muito importante, não só porque eles teriam responsabilidades, mas porque eles têm poder real sobre esses eleitores. Então, para o leitor, para mim como leitor, certamente foi muito estranho e talvez um pouco fora de lugar
vê o desenvolvimento dessa tese, na qual, de forma quase que inocente, que é um adjetivo esquisito para usar para descrever dois professores de Harvard, né? Mas de forma quase que inocente, simplesmente ignora-se que, independente da proximidade do eleitor com a decisão, ele ainda está sempre mediado por círculos de poder dentro da própria sociedade. Então, enfim, isso fica bastante claro também, conforme nós vamos acompanhando o desenvolvimento da tese dos autores, porque em um determinado momento eles falam de políticos outsiders que agora, por ter a capacidade de se valer de demagogia, escalam mais rapidamente na hierarquia dos partidos. E aí o exemplo, né, deles é bem marcadamente o Trump, que é alguém que vem de não ter ocupado nenhuma posição anterior. Ele é só um magnata americano, logicamente com alguma influência política, né, porque ninguém tem tanto dinheiro assim sem ter laços com política, mas enfim, da ascensão dele até a cadeira da presidência. Mas eles mesmos citam numerosos exemplos dentro do livro de políticos com carreiras de 20, 30 anos que foram se demagogizando ao longo do tempo e capitalizando em cima disso. Então, por mais que evidentemente a demagogia represente um problema para a democracia por conta da falta de especialização do público amplo, do público leigo, falta uma robustez no desenvolvimento dessa tese, porque eles demonstram um sistema no qual a própria liderança do partido, e especificamente do Partido Republicano, foi pendendo para um maior radicalismo, ou melhor, né, para o que eles descrevem como maior radicalismo, e citam lá como exemplo a ascensão de mídia independente, o que por si só já é uma forma bastante problemática de se expressar, né? Quer dizer, então a mídia tradicional conseguia filtrar radicalismo, e agora a existência de uma democratização dos meios de acesso à informação e de produção de informação favorece demagogia. Então agora a gente está transcendendo a tese. A tese não é mais sobre um processo eleitoral estrito lá, em que passa-se das primárias para a urna de fato. Não, não. A tese é sobre a democratização da sociedade em geral. E aí, quanto mais democracia, meio que paradoxalmente, menos democracia. Lógico que isso é uma simplificação que eu estou trazendo aqui, mas é para chamar a atenção de quão problemática é essa tese que se desenvolve ao longo do livro. E que, tudo bem, como eu já falei, é um livro que se pretende popular, mas não deixa de ter uma responsabilidade com a manutenção de uma tese sólida que, infelizmente, eu não encontro ali. Então, se por um lado é interessante a ideia, de novo, decantada, a gente tira a questão específica do sistema de primárias e fica só com essa noção básica, e aí sim expressa em um exemplo real de que não necessariamente a aproximação da população aos meios de exercício de poder faz um sistema democrático se tornar mais efetivamente democrático, aí sim a gente tem uma tese interessante. Mas da forma que é exposta ao longo do livro, ela é bem dúbia, né, para dizer o mínimo. E aí isso nos deixa então com a segunda grande tese do livro, que é a necessidade de normas não escritas para que um sistema democrático continue sendo viável. Então a ideia é de que o desenho das instituições não por si só sustenta essas próprias instituições. Então essa ideia é bastante estimulante, bastante interessante, porque o fruto, talvez, da mentalidade moderna, né, dos nossos desenhos iluministas de Estado, é um racionalismo de matriz praticamente cartesiana, no qual nós acreditamos que uma boa engenharia de sistema, né, é suficiente, né, a razão imprime um sistema perfeito e que se sustenta por si só. E é algo que a gente não observa claramente na realidade, mas que começa a ficar difícil, né, de tecer críticas efetivas com relação a isso. Então, quer dizer, que nós vamos dizer? Que líderes precisam de moralidade, né? Depender
da moralidade das lideranças é exatamente aquilo ao qual nós queremos prescindir em um sistema sadio. E ainda assim é muito difícil, para não dizer praticamente impossível. Lógico que instituições são muito importantes, os autores não estão questionando isso, mas jogam ali sementes de dúvida se apenas um desenho institucional é suficiente, né? Então, nesse sentido, eles chamam a atenção para duas principais regras, matrizes de regras não escritas, que são, segundo eles, a necessidade de autocontenção por parte daqueles que exercitam o poder e a necessidade de prática de tolerância mútua, né? Então, a autocontenção é, em um sentido bastante óbvio, a capacidade dos governantes de não fazer uso de 100% do próprio poder 100% do tempo, porque o poder esmaga, né? O poder efetiva a própria vontade, muitas vezes contra o que seria de fato um consenso social sobre uma determinada matéria. E aí, de forma bastante hábil também, o Ziblatt e o Levinsky vão chamar a atenção para o fato de que desenhos institucionais frequentemente concedem um excesso de poder, mesmo quando estão tentando ser moderados, para figuras, especialmente no executivo, e que, quase por definição, então, grande parte do papel de um bom ocupante de cargos no executivo é moderar o próprio exercício de poder. E aí, algo que claramente eles chamam a atenção para isso no livro, mas que falta também um desenvolvimento específico, expressivo, claro, para que isso se torne uma tese forte, é a ideia de que essa autocontenção não parte simplesmente de uma inocência e de um apreço feliz pelas regras da democracia. Aliás, infelizmente, o livro frequentemente incorre nesse discurso quase idílico de nossa, nós amamos muito a democracia e precisamos fazer sacrifícios para manter a democracia, e foge de um rigor de ok, legal, mas os inimigos estão à porta, entendeu? A democracia está ruindo, como mantê-la? Abraçando todo mundo e falando, amigo, mas você também não ama a democracia tanto quanto eu? Bom, não, né? Em alguns momentos do livro transparece que o verdadeiro motivo pelo qual é necessário o exercício da autocontenção é porque pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Então você abre precedentes quando você está fora ou melhor, você abre precedentes quando você está dentro do exercício do poder, para que uma vez fora, e assim, o mundo gira e às vezes ele não gira, ele capota, então você vai se ver em algum momento sem o porrete na mão, e quando você tiver sem o porrete na mão, você vai querer muito que quem quer que esteja com um porrete da lei, né, do exercício do poder na mão, consiga olhar para você e dizer, não, mas ele podia me suprimir, ele podia me prejudicar, ele podia me perseguir, me tratar como um inimigo, e ele escolheu me tolerar, né? Se eu não me engano, é Ortega y Gasset que fala que o liberalismo, ou a democracia, mas enfim, vai de mãos dadas, né? É o grito mais bonito da humanidade, alguma coisa assim, porque é o benefício que o dominante dá ao dominado. Pode ser liberalismo, democracia, tolerância, estou citando aqui bem por paráfrase mesmo. Mas é uma frase que cabe bem no livro e que infelizmente não é, de novo, tão habilmente explorada, porque isso continua meio pressuposto e não exatamente tematizado. O que é tematizado de forma explícita é bem mais esse canto de amor à democracia e como ela é boa e bonita e como nós queremos ela e não podemos deixar ela morrer. Nessa mesma esteira, então, nós temos a autocontenção e a tolerância, e os próprios autores aí sim chamam a atenção para a ideia de que as coisas vão mais ou menos lado a lado. Então, o que é a tolerância? É a capacidade de olhar para os teus adversários políticos não como inimigos pessoais, mas como pessoas que têm interesses distintos dos seus. E aí é essa capacidade de tolerância, de não encarar oponentes como inimigos mortais, que vai favorecer a restrição no uso do poder. Então eles citam diversos exemplos, especialmente na história americana, de presidentes
que, quando não restringiram o próprio exercício de poder, foram restritos muitas vezes pelo próprio partido que às vezes teria como se beneficiar de determinadas tomadas de posição, mas que consegue, né, ter uma leitura mais ampla de conjuntura política e entender que determinadas vitórias simplesmente não valem a pena. E aí, encaminhando agora para o final dessa análise, essa talvez seja a ideia mais interessante do livro, que, de novo, de forma muito problemática, não é tematizada explicitamente pelos autores. Eles estão o tempo inteiro preocupados em ter algo bem digerível e bem anti-Trump. É bem retilínea a proposta do livro, né? Com muito poucas portas deixadas em aberto intencionalmente, né? Pensem por si próprios, leitores, nós confiamos em vocês. Então, talvez a ideia mais interessante do livro seja essa de que determinadas vitórias não valem a pena porque elas voltam para te assombrar, porque elas criam precedentes perigosos para inimigos ou presentes ou futuros que são esquecidos fazerem uso e eventualmente destruírem por dentro o que já foi um sistema democrático sadio. E aí, com isso, eu não consigo deixar de chamar atenção para como isso deveria ressoar no cenário brasileiro, né? Então, antes disso, em uma reflexão talvez não tão breve, vale a pena, de novo, perder um pouco do olhar inocente sobre o que isso poderia implicar e ir para aquilo que há de mais profundo nas implicações dessa ideia, de que determinadas vitórias não valem a pena. Nós gostamos de encarar os nossos oponentes políticos dentro de uma democracia, pensando em nós mesmos como tolerantes, como pessoas que, embora tenham algum certo grauzinho lá de divergência, não divergem naquilo que há de verdadeiramente importante, verdadeiramente radical. Então, uma coisa é alguém querer cobrar mais imposto do que eu. Outra coisa é a pessoa dizer, por exemplo, sei lá, que o meu filho deveria ser propriedade do Estado, né? Então, nós tendemos a dizer, não, tem certas pessoas com quem tem um diálogo possível e outras o diálogo é impossível. Essas pessoas com quem o diálogo é impossível são tratadas como extremistas, como radicais, e embora isso muitas vezes possa até ser verdade, de forma bem prática, né? De forma bem realista, pensando em política real, infelizmente, frequentemente são pessoas que têm muito apelo a camadas da população, ou até um apelo majoritário dentro da população, e normalmente não é a melhor ideia do mundo simplesmente suprimir, né, esse tipo de dissenso com toda a força. Então, a questão desconfortável é que a democracia, que a tolerância, que as sociedades verdadeiramente liberais forçam com que a gente conviva com gente, não é que a gente não gosta tanto, mas que a gente frequentemente detesta, odeia, não gostaria de ter que conviver. Isso, evidentemente, tem limites, só que toda vez que esses limites são testados efetivamente, o que resta é a resposta da violência. O Estado usa a violência para reprimir muita coisa. Usa a violência para reprimir roubo, usa a violência para reprimir morte, usa a violência para reprimir tudo aquilo que é socialmente absolutamente indesejável. Então, de uma perspectiva política sadia, né, é evidente que algumas coisas só podem ser resolvidas por intermédio do exercício de violência. A pergunta é quais? Então, agora sim, após essa divagação não tão breve, que eu considero que seja muito mais importante do que qualquer coisa que venha a seguir, eu não poderia deixar de chamar a atenção para o fato de que essa ideia que fica um pouco percebida no livro, que determinadas vitórias não valem a pena, que determinados meios de suprimir inimigos políticos não valem a pena, quão irônico é que um dos autores deste mesmo livro tenha recentemente vindo ao Brasil e elogiado a atuação do nosso Supremo Tribunal Federal no que se refere a
prisão de Jair Bolsonaro. Agora não me recordo se na época ele já estava preso ou não, mas enfim, era a forma que o processo estava sendo conduzido contra Bolsonaro, seus apoiadores, contra os presos agora, né, presos pelo 8 de janeiro. Então, fica aqui a questão, né? Olha que irônico, meu amigo. O cara vem para o Brasil, tira uma fotinho segurando ali, bonitinho, o livrinho do lado de Luiz Inácio Lula da Silva, que é muito fortemente implicado no que talvez seja o maior escândalo de corrupção da história desse país, que é o Mensalão. Não porque ele simplesmente roubava dinheiro, e roubar dinheiro é muito ruim, mas porque ele efetivamente sequestrou a democracia no Brasil, pagando mesada para parlamentares votarem de acordo com o governo. Então o cara tirou foto com esse cara, foi presidente em exercício durante 2 mandatos enquanto isso estava acontecendo e que de alguma forma não sabia de nada disso. Né? Então, esse cara, o autor de Como as Democracias Morrem, que fala de autocontenção e de como é importante. Foto com o Lula, né? Enfim, a foto com o Lula, elogios ao Supremo Tribunal Federal, resta aqui, né? Por mais que a gente tente escavar aquilo que há de interessante, de fato tem bastante coisa interessante no livro, é sempre importante separar o autor da obra, porque, meu amigo, como é possível, né? Que tanto daquilo que... Então eu recomendo que você leia, né? Eu disse que eu não ia chamar atenção para mecanismos específicos de perversão da democracia, porque aqui no Brasil a gente já está cansado, né, de lidar com isso. Mas é surpreendente como isso daqui é quase um textbook de atuação Brasil 2019 e 2026. E o abençoado tem a moral de vir às terras tupiniquins, tirar uma foto com o ladrão máximo da nação enfim, elogiar a atuação do nosso judiciário. É o fim da picada mesmo. Então, leia por sua própria conta e risco. Dependeu de muito esforço retirar aquilo que havia de bom nessa obra. Há, de fato, coisas boas, mas também muito discurso barato, simplista e um tipo de otimismo com o destino da democracia e com como defendê-la, que francamente me dá desgosto, especialmente nas leituras do público não especializado sobre esse livro, do qual agora eu faço parte. Então é isso, me desculpe pela explosão aqui, mas agora vai ficar no vídeo porque não tem como não falar sobre isso. E agora está escurecendo e eu não vou regravar. Então, é isso. Como as democracias morrem.